Graça e paz, irmãos. Muito feliz de estar aqui ministrando mais um domingo com você. E antes de começar, queridos, eu queria agradecer de todo o meu coração a tanto carinho, quantas palavras, quantas mensagens de felicitação do meu aniversário de semana passada, dia 26, eu fiz 43 anos, para a glória de Jesus. Eu fiquei tão feliz, irmãos, tão emocionado. Aquele vídeo que os irmãos prepararam, eu, sem brincadeira, irmão, eu chorei muito, eu sou chorão, então foi muito forte, foi muito gostoso, e tantas mensagens, tantos irmãos queridos que demonstraram o seu carinho pela minha vida. Eu sou muito, muito grato a Jesus pela vida de cada um, e gostaria de te agradecer por ser essa pessoa tão especial. Amo muito você, amém? Queridos, vamos continuar então hoje, vamos encerrar a série de mensagens que o tema é essência. Domingo passado eu já fiz uma reprise dos temas, mas só para você entender por que teve tantas palavras, é porque quando Jesus falou que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma e toda a nossa força, Ele está nos dizendo que a prioridade do Espírito Santo é essa. Então a essência da igreja é o amor. E o nosso relacionamento com Deus, com a gente, com a esposa, os filhos, o trabalho, com os irmãos, com os líderes. Mas hoje eu quero falar, encerrando esse tema, que é o cuidado, a essência do cuidado. Eu quero dar como tema dessa última mensagem é: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Jesus cuidou tanto de nós. Quando você lê João 17, você vê ele orando não somente por aqueles que o Pai tinha dado, mas aqueles que iriam crer naqueles, ou seja, nós. Jesus cuidou em oração, cuidou no ensino, cuidou nos ensinar cada passo, cuidou tanto que falou: eu vou enviar um outro Consolador, que ele vai nos ensinar todas as coisas que o Pai nos ensinou, vai nos fazer lembrar. Esse nosso Deus é maravilhoso, Ele é completo. E hoje, esse tema, vá e faça o mesmo, é muito interessante, porque o primeiro mandamento que Jesus nos deu foi: ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Ele fala: este é o primeiro e grande mandamento. Aí ele fala: o segundo, semelhante a este. Semelhante a este. Ame ao próximo como a ti mesmo. E ele fala: esse mandamento depende a lei e os profetas. Uau! Agora, onde que nós entramos nessa história? Onde que eu e você podemos entrar e dizer que eu sou participante disso? Para isso eu queria então estudar um cenário com você. O cenário está lá, você vai encontrar no livro, no Evangelho de Lucas, em outros também, mas no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Mas antes de entrar de verdade no texto, eu quero só desenhar. Então, os discípulos vinham de uma grande cruzada evangelística. Jesus havia treinado discípulos e enviou de 2 em 2. Foi um avivamento, irmão. Você consegue imaginar? Era cego voltando a enxergar, mudo voltando a falar, surdo voltando a escutar, defunto levantando. Era uma loucura, leproso curado, pão, comida. Era uma grande cruzada evangelística onde Jesus enviou os seus discípulos 2 em 2. E eles estavam então passando um relatório para Jesus. O cenário que eu vou começar a ler o texto, eles estavam passando um relatório. Jesus, empolgadaço. Jesus, eles fizeram isso. Que glória, Jesus. Os demônios saíam gritando: meu Deus, e agora? Porque os discípulos de Jesus, empoderados, estavam ali. E eles estavam empolgados contando esse relatório para Jesus. E Jesus é tão lindo que ele pega e alinha a motivação do coração, alinha o coração dos seus discípulos quando ele fala: eu dou glórias a Deus porque ele revelou isso aos pequeninos. E nesse relatório, nesse ambiente que estava acontecendo, é que acontece o texto que eu vou ler e é onde eu quero trabalhar esse tema de hoje, que encerra a essência da igreja. Vamos lá então para o versículo 25 do Evangelho de Lucas, no capítulo 10.
A versão que eu estou lendo é Revista Atualizada. Então nós lemos assim: e eis que um certo homem, doutor da lei, ou intérprete da lei em outras versões, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Então veja bem, aquele sobrenatural acontecendo, aquele mover todo rolando, e esse cara queria pôr Jesus à prova. Eu quero ver se esse cara realmente entende do que está acontecendo. E ele chega então e faz uma pergunta para Jesus: mestre, a intenção era pôr à prova, mas chama de mestre. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele faz essa pergunta para Jesus. Diz que levantou um certo, doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Primeiro versículo, eu quero destacar, essa ministração eu quero falar versículo por versículo. Eu quero destacar uma coisa para você. A primeira coisa que eu vejo aqui é que é um doutor da lei. Então, se ele é um doutor da lei, ele é um judeu. Doutor da lei, ou seja, ele entende toda a lei. Ele conhece tudo da Bíblia. Naquele tempo, toda a Torá, todo o Antigo Testamento, ele sabia inteirinho. Tudo, a história, os profetas, os reis, tudo. E ele vem com a motivação para Jesus e fala assim: ei, como eu faço para herdar a vida eterna? Olha isso aqui, irmãos. Versículo 26. E Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como você entende? Então Jesus fala para ele assim: o que você sabe? Como que você acha que deve ser? Aí ele pega e responde. Versículo 27. Respondeu ele, disse, ele cita Deuteronômio 6 e também Levíticos 19. Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Esse está a lei. E de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso prova o quanto ele entende. Ele entendia: olha, eu preciso fazer essas duas coisas. E Jesus responde para ele de volta: bom, disse bem, respondeu bem. Então, faça isso e viverá. Aqui é tremendo, irmão. Queridos, Jesus sabe exatamente o que passa dentro do nosso coração. E ele chegou para Jesus, fez a pergunta, e Jesus respondeu para ele com outra pergunta. Ele respondeu e Jesus deu a afirmação: então, já que você sabe, faça isso em outras palavras. Viva o que você sabe. Você sabe muito bem, você fala muito bem, então viva o que você sabe e o que você está falando. Versículo 29. Ele, porém, olha o texto. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Sério, vamos ser sinceros. Quantas vezes nós nos justificamos a nós mesmos para não viver aquilo que nós já sabemos que devemos viver? Quantos crentes nós conhecemos que tentam justificar-se a si mesmo o porquê que não vivem aquilo que sabem que tem que viver? Lembre-se que essa série está baseada num tema em que Deus está nos dando algo inabalável. Hebreus 12, inabalável, versículo 25, 26 e 27. Inabalável está sendo nos dado. Daqui a pouco tudo volta ao normal, entre aspas, porque a gente sabe que não vai ser 100% normal. E como que nós vamos ficar? O que nós nutrimos? O que nós crescemos? Onde nós aprofundamos nossos princípios? E Jesus está falando assim: vai, faça o mesmo. Ele querendo se justificar a si mesmo, disse Jesus: quem é o meu próximo? Doutor da lei. Justificar-se, meu irmão, a nossa justiça não serve. Você já ouviu falar várias vezes: a nossa justiça é comparada a trapo de imundícia. E como você já ouviu, talvez em outra mensagem, mas eu vou repetir: o que é trapo de imundícia? É aquele negócio que a mulher usa para o tempo de menstruação dela. Naquela época era um pano. Hoje tem vários outros, né?
pano. É comparado a um trapo de imundícia, um pano sujo. É muito forte. Sabe, irmãos, uma frase que eu aprendi, e eu gosto de falar, e fica aqui um hashtag, fica a dica. Mas quem quer servir Jesus, quem quer fazer algo para Deus, dá um jeito. Quem não quer, gosta de arranjar desculpas e apontar culpados. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, ele vai arranjando umas desculpas e vai apontar alguns culpados. Foi o que esse cara tentou fazer, afinal de contas, quem que é o meu próximo? Aí Jesus, lindo, maravilhoso, começa a explicar para ele. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, isso você conhece, vem comigo agora, que agora que nós vamos entrar na mensagem. Jesus prosseguiu, versículo 30, dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando semi-morto. Vamos destacar alguns elementos desse versículo. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem. Qualquer. O texto fala de um doutor da lei. Ele fala um certo doutor da lei. Aí ele fala um certo homem. Mas existe uma outra característica aqui. Ele vinha de Jerusalém para Jericó. Então ele é um judeu. Ele é um homem do povo de Deus, um judeu. Ele fala assim, então ele estava nesse caminho de Jerusalém para Jericó, e veio a cair nas mãos de salteadores, o qual, depois de tudo, lhe roubaram e causaram muitos ferimentos, retiraram-se dali deixando-o semi-morto, ou seja, apanhou muito esse cara. Os ladrões pegaram ele, bateram muito nele, surraram ele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele largado na rua, quase morto. Ou seja, totalmente apagado, desligado ali. Isso é parecido com alguns de nós, às vezes, irmãos? Ou éramos, ou você conhece alguém que está, de certa forma, na margem da rua? Vamos dizer assim, a tua vida cristã está aqui. Será que você não conhece ninguém que está numa sarjeta jogado? Não fisicamente, porque bateram, também tem. Bateram, roubaram. Mas para que o diabo veio? Jesus falou, o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. Quantos semi-mortos você já viu na tua frente? Quantos? Roubado, espancado, destruído. Quantas famílias estão semi-mortas? Eu fui pesquisar, essa palavra é justamente isso, semi-morto. Ou seja, todas as características de morte, mas ainda respira. Quantos você conhece? Então Jesus traça aqui, desenha uma situação de um homem judeu de um caminho de Jerusalém a Jericó. Os assaltantes batem, quase matam ele e largam ele semi-morto. Então essa é a situação. Aí Jesus continua. 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, Jerusalém para Jericó. Pelo mesmo caminho. Certo sacerdote. Acho interessante, né? Um certo doutor na lei, um certo homem e um certo sacerdote. E vendo, passou de largo. Primeira coisa desse versículo, ocasionalmente. Ou seja, é algo trivial. Naquela ocasião, ele estava lá e aconteceu tal situação. Cotidiano. Cotidiano, vida normal, rotina, trabalho, escola, amigos. Uma coisa normal, corriqueira, coisa que você faz todos os dias. Ocasionalmente, alguma coisa, algum semi-morto está no seu caminho. Alguém assim está no seu caminho. E aí, Jesus continua falando aqui, né? Melhor, ele fala ocasionalmente. Depois ele fala, descia pelo mesmo caminho.
Ou seja, ele faz o mesmo trajeto que aquele certo homem fazia. Ocasionalmente aconteceu dele estar daquele jeito. Mas o que me chama a atenção aqui são duas coisas. Primeiro, que ele é um sacerdote. E a questão do passou de largo. Sacerdote, linhagem de Arão, pregador da palavra, adorador. Como função, ele oferecia sacrifícios. Ele intercedia pelo povo. Pense um homem, pregador da palavra, adorador, ofertas, sacrifícios, intercessor do povo. Homem de oração. Crente, trazendo para o tempo de hoje, crente, dízimo, oferta, não perde um culto, não está tendo culto presencial, não perde um culto online, está lá, crente, abençoado, vivendo princípios poderosos da palavra de Deus. Não esqueça da pergunta que foi feita: como faço para herdar a vida eterna? Ele está falando de herança, não está falando de salvação, está falando de herança, o qual recebemos um reino inabalável, herança de um rei, Jesus. Entra no santo lugar, conhece o Senhor. É sacerdote, ele entra no santo lugar, ele conhece o Senhor. Ele queimava incenso, vida de oração, colocava o pão da proposição, ações de graças. Uau, aquele cara abnegado, aquele cara que está envolvido com tudo, super envolvido na igreja, irmão, envolvidaço, crentão. Está aqui, é um sacerdote, cara top. Sabe o cara top? Top. Jesus nos fez sacerdotes, irmãos. Em Cristo somos sacerdotes, somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Faço mais uma vez a pergunta: quantos semi-mortos você já encontrou na tua vida? Essência da igreja. Essência da igreja, irmãos. Sacerdotes por uma nova aliança, aliança do sangue de Jesus. Mas o que ele fala aqui depois, ele fala vendo. Então esse sacerdote, ele viu aquele homem, ele percebeu a situação. Aquele homem estava ensanguentado, ferido, e ele viu aquela situação e passou de largo. Eu fui pesquisar a palavra passou de largo, eu não vou nem tentar pronunciar a palavra, mas é literalmente passou para o outro lado da rua. Sabe aquela situação em que você está caminhando, aí vem uma pessoa aqui e você fala: ixi, não quero nem ver, vou para o outro lado da rua. Eu sei que você não faz isso, até porque aqui o texto fala que é sacerdote, acho que só pastor faz isso, né? Você está entendendo? Está entendendo? Eu quero trazer de volta, irmão, para nós. Eu estou pregando para mim, irmão. Cansa, cara. Às vezes cansa. Mas sabia que o chamado de Jesus só se completa quando nós voltarmos a Ele apresentando os frutos? É assim. Enquanto estivermos aqui, temos um chamado. E ele continua então. 32. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, teve a mesma atitude, passou para o outro lado da rua. Olha que aqui tem uma coisa interessante. Ele fala do sacerdote. Lembre-se que ele está conversando com o doutor da lei. Ele fala com o sacerdote, depois ele fala do levita. O doutor da lei, vamos dizer assim, que na hierarquia aqui está abaixo deles. Jesus está falando assim: os caras que você olha, os caras que são, pela sua visão, pela sua forma de entender, são maiores que você, fizeram isso com esse homem. Fizeram isso. De igual modo também um levita. Levita serve no templo. São músicos, adoradores, cuidam das coisas do templo, conhecem bem a igreja. Pense no igrejeiro. Pense num crente que conhece tudo que é tipo de igreja, de visão de igreja, de formato de igreja, de música de igreja, tudo.
tudo, o cara conhece tudo. O cara é o igreja, o Bíblia. Quantos estão ouvindo essa mensagem, são assim, estão passando de largo de muitos que estão do seu lado? O que mais você quer ouvir? O que mais você precisa? Igreja, acorda. Pastor, a situação está difícil, está complicado. Pastor, estou só dentro de casa. Eu sei. Mas se tem culto online é porque Deus está falando assim, é isso que eu quero de vocês. Se nós estamos trancados dentro de casa, ouvindo Deus ensinando domingo após domingo, ouça minha palavra, os tempos são estes, estou abalando as coisas, mas estou te dando um reino inabalável. Vivam assim, é porque é assim que nós teremos que viver quando tudo isso acabar. Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. Temos tanta coisa para fazer. Conhece tudo, levita. São líderes top. Sabe, irmãos, assim, eu tive um discipulado tão poderoso semana passada com o meu pastor, ele falou algo tão forte para mim, assim, falando dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, vendo o meu pastor, meu discipulador, um homem com uma história tão profunda, tão forte, tão poderosa de missões. 5 anos morando num barco, fruto de evangelismo lá numa comunidade ribeirinha, como ele fala, no interior do Brasil. Achado, ganho para Jesus. Ele olha para mim com os olhos cheios de lágrimas e faz uma pergunta que mexeu comigo. E me faz pensar, cara, quantas vezes nós vemos esse tipo de crente que em vez de estar lá na rua buscando os semi-mortos, estão dentro da igreja levantando os calcanhares contra a sua liderança. Sabe? Talvez não na atitude física, mas aqui dentro, interna. Irmãos, não é isso que Jesus quer de nós. De igual modo, passa de largo. Uma atitude comum dos dois foi essa: passar de largo. Eu passo em frente, no lado oposto da estrada. Faça uma reflexão. Quantas pessoas nós estamos passando de largo? Afinal de contas, eu não sei quem é. Afinal de contas, pastor, como um dia eu ouvi de um pastor, são frutos das escolhas. Se eles escolhem, eles estão colhendo um fruto, quê? É óbvio que estão colhendo um fruto de alguma coisa. Só que nós temos a semente das boas novas, irmão. Nós temos a semente de vida que vem do Espírito que nos deu vida. Se há morte, nós vamos trazer vida. Se há ódio, nós vamos trazer amor. Se há ferida, nós vamos trazer cura. Se há falta de perdão, nós vamos trazer perdão. Igreja. Eu amo igreja, irmão. Igreja. Pode falar e repetir comigo. Igreja. Assisti um filme com a minha família ontem. E quando falava de opressão, de coisa negativa, coisa errada, eles usavam a palavra igreja. Sendo inculcado na mente das pessoas. Igreja é ruim. Igreja tira a liberdade. Não, irmão. Igreja é a portadora de boas novas. Aleluia. Mas agora olha só o que aconteceu então. Versículo 33. Mas, Jesus começa falando mas. Eu quero ser o mais de Jesus. Sabe, eu quero dizer que aí na tua rua, de repente tem alguém, teu vizinho, alguém que o Espírito Santo está te mostrando agora que está semi-morto. Eu quero que você escuta o seguinte, mas. Jesus está falando para você, mas existe esse irmão. Esse é você que está me vendo. Mas existe você na tua rua. Mas existe você na vida daquela família que está semi-morta. Mas existe você que está perto de um casamento, de uma família que está com o casamento semi-morto. Mas tem um detalhe aqui que eu quero compartilhar com você. Jesus disse, mas um samaritano. Aqui já começa. Que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, na minha versão revista atualizada aqui, ele fala assim, ó. Certo samaritano, aí ele fala, certo samaritano,
que seguia o seu caminho. Tremendo, irmão. Ocasionalmente fulano passou. É corriqueiro aquele caminho ali. Mas esse samaritano tinha um propósito, estava caminhando num propósito. Ele estava no seu caminho, ele estava numa direção, ele estava caminhando ponto A a ponto B com um objetivo. Provavelmente tinha tempo. Provavelmente estava com o dinheiro da viagem contado. Provavelmente estava tudo certinho para aquela viagem, porque é o meu caminho. Passou-lhe perto e vendo a mesma coisa. Passou perto, ou seja, não foi para o outro lado. Não foi para o outro lado. Passou perto. Vendo, aqui entra a palavra forte, irmão. Compadeceu-se dele. Irmãos, grave essa palavra. Compadeceu-se dele. Mas vamos falar do samaritano. Os samaritanos, irmão, é de um povo que os judeus, eles consideram impuros. Por quê? Porque eles foram judeus que ficaram na época do exílio, e os filhos desse povo da Samaria são impuros porque eles não são filhos de judeu com judeu. É a mistura de babilônico com judeus. Então o povo que ficou na Samaria, eles não podiam entrar porque os judeus não aceitavam eles como povo puro. Olha que interessante, né? Colocaram em xeque a pureza de um povo. O que aconteceu mesmo no Holocausto? Que terrível, né, irmãos? Que terrível. Uma coisa justifica a outra, mas Deus não se deixa escarnecer. Enfim, o samaritano é um povo que não pertence. Eles adoram a Deus, mas o povo de Deus não gosta deles, não se mistura com eles. Agora olha só, de Jerusalém para Jericó, era um judeu. Um samaritano sabe que não pode ficar perto de um judeu. Ele sabe. Agora eu quero falar para você uma coisa. Muitas vezes nós sabemos que não dá para fazer algo porque tal pessoa é situação X, Y ou B. Não importa. Não importa, irmão. Se você tem Jesus, existe dentro de você uma semente capaz de trazer aquele que está semi-morto à vida. Semi-morto para a vida plena. Abençoado e total em Cristo. E é isso a essência da igreja. Mas tem um processo aqui. Tem um processo aqui. E eu queria acompanhar com você, mas grava essa íntima compaixão. Do texto assim, compadeceu-se. Esse samaritano se compadeceu dele. Versículo 34. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos. Na outra versão ele fala assim, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Irmãos, esse cara aqui, por fato de ser samaritano, e saber que aquele homem era um judeu, ele nem deveria chegar perto, só que ele não se importou com as circunstâncias e as tradições, o que a sociedade e os bons costumes, o bom senso religioso e a pior, a política da boa vizinhança. O que vão pensar? Irmão, tem muita coisa que é boa. Se deve pensar assim. Agora, quando se trata de vidas, ei, igreja, estou falando com a igreja. Amém? Com a igreja. Quando se trata de vidas, irmãos, não importa circunstância alguma. Ele não se preocupa com as moralidades formais daquela região. Ele fala, atou-lhes as feridas. Aqui tem um processo. Eu quero te ajudar a você ser o que ata. Mas eu também quero te ajudar. Se você é esse que foi atacado, ferido, você se sente de repente jogado na sarjeta, você foi assaltado, roubado, ou seja, roubaram a tua felicidade, maltrataram a tua identidade, sabe, tiraram você do propósito, feriram você com palavras, tanta coisa que acontece, irmãos. Eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei o que o diabo causou na tua vida. E de repente você está aí,
semi-morto. Sabe como eu posso chamar um semi-morto? Desviado. Desviado é semi-morto. Por quê? Porque está desviado do autor da vida. Semi-morto. Está vivo no corpo, mas a sua alma provavelmente está morta. Seu espírito precisa ser vivificado. Então aqui, esse samaritano não se importou e começou um processo. Atou-lhe as feridas, mexeu na ferida. Não se importou se ele ia se sujar, não se preocupou com a profundidade das feridas, ele se dedicou, investiu o tempo. Irmão, ferida é suja, ferida tem cheiro, ferida assusta. E aí? Vai encarar? E aí? Vai encarar? Porque, irmão, nós não vamos voltar para ter cultos presenciais e eventos para nós ficar nos apacentando a nós mesmos. Nós não vamos voltar a ter culto para ficar disputando quem tem a maior audiência, o culto mais legal, as luzes mais bacanas. Não. A igreja, na hora que voltar, ela precisa voltar para fazer isso. Nós não estamos numa igreja para construir reputações, porque o Espírito Santo é perito em acabar com a nossa reputação, irmão. Quando nós obedecemos a Ele, a nossa reputação geralmente vai ficar escondida. É perito. Não existe movimento de reputação, existe movimento de cura, de ferida. Então esse samaritano mexeu nas feridas, não se importou se ia sujar, não se preocupou com a profundidade das feridas, ele se dedicou, investiu tempo. Outra coisa, ele deitou azeite. Ele colocou azeite, ele colocou vinho e óleo. Ele sabia que o azeite ia impedir de vir moscas. Que quando as feridas se inflamassem, as moscas iriam vir. O azeite fala de unção, fala de cobertura de oração, fala de se colocar sobre e cuidar. Óleo nas feridas, óleo de unção, orar pela ferida da pessoa. Falando com a igreja que agora, irmão, a essência do cuidado é orar. E não vou nem mexer, isso aqui é um ninho de vespa. Se Deus te colocou ali, se Deus fez a tua vida trombar com a vida dessa pessoa, faça. Já vou te mostrar. Vinho, outra coisa. Ele higienizou. O vinho, ele vai purificar a ferida. Como assim? Ele vai vai matar as bactérias, os vermes. Querido irmão, para evitar a infecção generalizada, é preciso algo ardido entrar na sua ferida. E aqui eu quero falar com você, crente. Está aí, você que desviou, está aí fora da igreja, culpando todo mundo. Minha vida não está dando certo porque fulano. É porque ninguém me entende. Porque isso. Porque aquilo. Porque fulano. Porque fulana. Quem morreu na cruz por Jesus, por você foi Jesus. Não foi fulano, não foi fulana, foi Jesus. Então responsabilize-se por isso e aceite que o vinagre ardido trate a sua ferida, porque para mexer no que está machucado vai doer. Para de fugir. Olha como Deus está nos ensinando o que tem de crente, irmão. De pessoas que dizem que amam Jesus, mas quando começa a mexer e tem que mexer, foge. Irmão, ovelha não foge. Jesus, como ovelha calada na mão do seu tosqueador, não abriu a boca. Ficou ali, quietinho. Jesus não quer te maltratar. Jesus não está querendo que você... Vai doer, vai, irmão. Pense você com uma ferida aberta e joga Não sei se já aconteceu. No meu tempo tinha um mertiolate. Hoje os mertiolates são Nutella. Mas no nosso tempo era mais raiz. Ardia muito, irmão. Não sei se você chegou a temível raquetinha do mertiolate. Você escondia o arranhão da sua mãe para não tocar o mertiolate. O que tem de crente tentando esconder a ferida de Deus? Porque sabe que vai doer. Sabe que vai arder.
E o engraçado é que Jesus está dando esse ensinamento aqui usando um samaritano, ou seja, doutor da lei. É um samaritano que vai cuidar de você. Não, eu só vou aceitar se o pastor mega top, ultra cênico cuidar de mim. Ei! Tem um samaritano falando a verdade para você todos os dias. Às vezes tua esposa, às vezes teu filho. Estou lá ferido. Eu não consigo imaginar esse cara ferido lá, todo arrebentado, porque o diabo arrebentou com ele. Não, esse vinagre arde. Eu não quero esse vinagre. Eu não quero que coloque esse vinagre em mim, porque arde. Você é muito malvado. Você está me botando vinagre. Pelo amor de Deus. O cara está semi-morto. A ferida está sendo tratada. Não existe mexer em ferida sem doer. E outra pessoa, eu imagino esse cara mexendo nas feridas dele e sujando as suas mãos de sangue. Lembre-se, estava no seu caminho, ele parou. Irmão, irmã, se você tem um pastor, um líder, alguém que está falando a verdade para você, saiba de uma coisa, essa pessoa tem um propósito na vida. Ela tem um objetivo e ela está parando para cuidar de você. Ela tem o trabalho dela, os sonhos dela, a família dela, os filhos dela. E está cuidando de você. Meu Deus, que privilégio que nós temos. Vamos continuar, senão eu vou longe. Aí o texto continua, né? Colocou no seu próprio animal. Então ele foi pô-lo no seu animal. E levou para uma estalagem. Levou para uma hospedaria e tratou dele. Aqui é muito forte, irmão. Ele colocou no seu animal, levou a estalagem e cuidou. Fala de se pagar um preço. Fala de pagar um preço. Irmão, igreja, me perdoe, querido, igreja, que não paga preço para cuidar de alguém, eu não sei qual que é o propósito dela. E aqui tem uma chave, irmãos, que esse texto nos fala, um certo homem. Jesus não define que tipo de homem. Não, esse aqui é assim, esse aqui é desse jeito. Nós vamos cuidar desses aqui. Não. Eu já vou falar algo para você. Vamos pegar um exemplo de Jesus para esse doutor da lei. Então, fala de investir tempo, de investir dinheiro. Isso que eu falei, dinheiro. Investir na vida da pessoa. De pagar curso, de pagar um EFOL, de investir num projeto. Investir na vida da pessoa. De comprar um livro, de investir tempo. Levou para a hospedaria, levou para um lugar seguro. Não está mais no templo, não está mais na rua. Não tem mais como alguém vir tentar roubar mais alguma coisa e terminar de matar. Não, está hospedado, está guardado. E o texto fala algo poderoso. Versículo 35. No dia seguinte, passou aquela noite com o cara. Ele parou, o caminho dele parou, levou para uma hospedaria no dia seguinte. Esse tempo de tratar foi uma noite toda, ficou ali, irmão. Perdeu noite de sono cuidando do cara. Igreja, estou falando com você. Irmão em Cristo, estou falando com você. No dia seguinte, tirou 2 denários, 2 dinheiros. Irmão, 2 denários é como se fosse o soldo, o salário de um dia de trabalho. Ele tirou 2 denários, ou seja, ele ficou um dia inteiro e investiu na vida do homem. E depois disso, ele deixou ainda 2 dinheiros, ou seja, 2 dias de trabalho. E falou assim, no dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. Uau, irmãos, cuida deste homem. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Às vezes eu fico assim, preocupado. O cara pegou, colocou no animal dele, levou para uma hospedagem. Às vezes eu vejo uns crentes, uns irmãos, assim, eu estou falando assim, bem genérico, porque a gente acompanha. E talvez você não é assim, mas nesse animalzinho aí que você vai me pôr?
Aí nessa hospedagenzinha, esse colchão ruim que você vai me colocar deitado? Poxa, é para cuidar de mim, cuida direito. Ou se eu tivesse cuidando de você, eu ia cuidar melhor. Talvez não fale, mas aqui dentro. É isso que Jesus está nos ensinando, igreja? Será que é isso? Sabe, mimizento, cheio de milindre, de frescurite, de nutelice. Ai, por que isso? Ai, por que aquilo? Ai, irmão, eu não concordo. Cara, você está semi-morto, está sem vida, foi roubado, está arrebentado, está tentando cuidar de você. Aceite o cuidado de Deus. Agora, igreja amada, faça a sua parte. Faça a sua parte. O Espírito Santo está nos dizendo: faça a sua parte. Esse homem estava ali, arrebentado, semi-morto. Talvez no caminho ele acordou, viu que estava em cima de uma mulinha e ficou grato, provavelmente. Porque ele ficou dois denários e continuou. Entregou-se para ele: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Uau! Na outra versão, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que de mais ele gastar, eu te pagarei quando voltar. Irmãos, investiu tempo, dinheiro, investiu ainda mais dinheiro, cuidou do cara, pagou com 2 dias de trabalho, e tudo que ele gastar, eu vou te pagar. Sabe o que isso é, irmão? Paternidade. Ainda que eu não esteja aqui, cuida dele, porque ele é um filho para mim. Tudo que ele precisa, eu vou cobrir. Ele não tem condições agora, mas eu como pai vou cuidar dele. Quantos pais nós temos? Podemos ter 400 cuidadores. Ai, os lives e mais lives pelo Brasil inteiro. Mas quantos pais conhecem o teu cheiro? Quantos pais sujaram a mão com o teu sangue? Quantos pais dormiram do teu lado? Quantos pais ainda estão pagando por você? Igreja, muitos de nós estamos desse jeito quando Deus está querendo que nós sejamos aqueles que vai cuidar e não aqueles que fica pedindo cuidado. Está na hora de acordar. Pelo amor de Deus, Jesus está voltando. Paternidade, tudo que ele gastar eu vou cobrir, fique tranquilo. Só cuide dele. Eu tenho um propósito. Eu vou continuar meu caminho. Eu parei agora um tempo, mas eu vou continuar. Mas quando eu voltar, eu vou ver o fruto, que foi o teu cuidado. E tudo que ele gastar eu vou pagar, fique tranquilo. Eu vejo Jesus fazendo isso na minha vida, irmão. Sabe, falando para o meu pastor: olha, tudo que ele gastar com o teu tempo, tudo que ele gastar das suas emoções, porque cuidar de gente mexe nas nossas emoções, tudo que ele gastar com o tempo que ele vai tirar de você, ei, eu vou te pagar. Sabe qual é o problema, irmão? É que às vezes nós ficamos esperando que os homens nos paguem. Não, irmão. Herança, como eu faço para herdar, é galardão. Guarde isso que eu vou te falar. Não fique falando o que você faz para Jesus. Não fale o que Deus faz. Não fale o que você faz para Deus. Agora, fale tudo o que Deus faz por você. Tudo. Porque nossa palavra não é palavra persuasiva de sabedoria humana, mas demonstração de espírito e de poder. Como? Em você. Em você. Nós éramos assim, irmãos. Sem conhecer Jesus, estávamos jogados por aí, arrebentados. Alguém usado por Jesus, alguém que teve o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, teve compaixão. Compaixão.
Quando Jesus voltar, Ele vai te encontrar curado, restaurado, cheio do Espírito Santo e ainda com muitos outros que você encontrou pelo caminho, da mesma forma que o samaritano te encontrou. Você vai encontrar muitos por aí. Pode ser até que por padrão do mundo você é um samaritano, mas para Jesus você é um adorador que o ama. Versículo 36, aleluia, 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 aleluia. Aí o homem perguntou, Jesus perguntou: qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para ele: qual que para você parece que foi aquele que cuidou do próximo? Jesus faz uma pergunta ao doutor da lei, e o homem caído, que era judeu também, e pergunta para ele. Olha a resposta, versículo 37. Ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E aí vem a resposta de Jesus. Disse Jesus: vá e faça o mesmo. E aí? Vai começar a se justificar? Vai, começa. Não, é que eu tenho muita coisa para fazer. Eu acabei de comprar um campo e eu preciso cuidar. Está sendo convidado para as bodas daqueles que fazem a mesma coisa. Tua vida com Deus. Entendeu, amor? Jesus te amou. Você é amado porque Ele te amou primeiro. E aqui tem um padrão de amor chamado incondicional. Certo homem, escuta o que eu vou lhe falar. Jesus botou um padrão de amor incondicional. Ou seja, a única coisa que nós devemos é o amor. Nós temos o dever de amar, mas nós não temos o direito de escolher quem. Eu vou cuidar só dos ricos. Talvez Deus te dê a habilidade para cuidar dos ricos. Isso existe. Talvez Deus te dê a habilidade para cuidar de mendigos, moradores de ruas. Talvez Deus te dê a habilidade específica para cuidar de prostitutas, de crianças, de órfãos. Amém. Amém. O que não pode ter é um amor que tem condições. Mas um amor que simplesmente ama da mesma forma que Jesus te amou. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E o mestre, com o coração de Messias, cheio de esperança, disse para aquele homem: faça o mesmo. Queridos, eu queria compartilhar algo com você rapidinho. Queria pedir para a nossa equipe de louvor, pode vir. Um trecho de um livro do pastor Marcelo Almeida. Diz assim, o tema é a imensa alegria de investir em gente. O livro. Ele fala bem assim, eu vou ler o texto. Ele fala: Jesus deu tudo, se esvaziou, se consumiu, e fez isso sem medidas e sem limites. Jesus deu sua glória, Ele renunciou, isso foi investimento. Jesus, sabe o que Jesus investiu em você? A renúncia da glória que Ele tinha no céu. Às vezes a gente não consegue renunciar, sabe o que, irmão? Uma ida a algum lugar porque vai sujar o seu carro. A gente não conseguiu renunciar porque alguma coisa, porque eu estou colocando uma balança na renúncia. Foi exatamente isso que Jesus fez no texto que nós vamos ler. Olha o que o pastor Marcelo Almeida fala. Ele viveu uma vida dura, sofreu perseguição, viveu desconfortavelmente, com limitações, trabalhou muito, treinou bastante. Tudo isso foi investimento emocional, espiritual, trabalho financeiro, valores, dinheiro, de sua privacidade. Jesus fez tudo isso por você. E eu tenho certeza que alguém está fazendo isso por você. Jesus investiu tudo e no fim,
Ele investiu o próprio corpo. Ele foi consumido literalmente na cruz. Jesus se acabou para investir. E nós o que estamos fazendo, na verdade, nós somos chamados para fazer a mesma coisa. Investir em gente. Essência da igreja: amar a Deus e investir em gente. Na verdade, somos chamados para fazer a mesma coisa. A razão de nós vivermos aqui ainda, de nós aceitarmos Jesus e ainda estarmos aqui, é essa: investir em gente. Sabe, irmãos, nós temos as nossas formas de ofertar, devolver os nossos dízimos, de honrar a vida das pessoas com coisas. Mas sabe qual é a maior honra que uma pessoa pode receber? Não são coisas. É um muito obrigado. É um muito obrigado. Eu recebi tanta homenagem de aniversário, irmãos. Mas teve uma jovem senhora, discípula. Ela mandou um áudio para mim que, meu irmão do céu, porque eu lembro quando eu encontrei eles, arrebentado, ensanguentado, roubado, semi-mortos. E agora eu vejo vida. Sabe, eu podia estar fazendo assim, a minha direita fez isso e a minha esquerda vendo. Não. Eu estou te dando um exemplo, dentre de tantos. Eu fui cuidar, alguém investiu na minha vida, alguém me colocou dentro da casa dele, alguém me deu comida. Não, eu trabalhei, eu que comi com a minha comida, mas te deu comida emocional, te deu apoio quando você precisava de apoio, te deu correção quando você precisava de correção, te deu carinho, te deu aceitação, te tratou como filho, como filha. A essência da igreja está em cuidar das pessoas e ser grato aos que cuidam das pessoas. Essência da igreja. Eu quero ler com você um texto que eu lembro da minha decisão no início da minha caminhada cristã de ser um missionário, pastor ou whatever. Eu lembro desse texto. Quando começou os embates, quando começou as situações onde o vinagre tinha que entrar e as situações difíceis, eu lembro que o Espírito Santo, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Eu li o texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. E eu, de muito boa vontade, não é se arrastando, eu tenho que liderar um life group, eu tenho que discipular, não, eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar, ou seja, eu vou dar e ainda vão tomar mais. Sabe aquela história do dou um dedo e pega o braço? É isso. Sabe o que é isso aqui? É quando Jesus fala assim: se te derem um tapa de um lado, ofereça o outro lado. Quando te pedirem a capa, dê também a túnica. Ou te roubar a túnica, dê também a capa. É isso. Eu vou me gastar e me deixar gastar. Pelo quê? Pelas vossas almas. Ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. E outro texto é: de nada tenho por precioso a minha própria vida. Sabe por que nós não vivemos isso, irmãos? Sabe por que nós ainda não vivemos a essência da igreja? Porque ainda temos muitas preciosidades da nossa própria vida. Deixa Jesus ser o amado da sua alma. Deixa Ele ser o precioso das nações na tua vida. Deixa Jesus ser esse cara. Eu quero te convidar a deixar Ele ser esse cara. Sabe por quê? Olha o que Ele fez aqui. Lembra da palavra íntima compaixão? Lembra da palavra íntima compaixão? Existe eu estava vendo aqui um estudo e é incrível
que como essa palavra aparece, irmãos, como ela aparece. Agora eu perdi aqui onde estava a anotação. Mas o que mais mexe comigo são... Jesus fala assim, essa multidão está passando fome, eu estou me compadecendo delas. Íntima compaixão. Olha, eu estou preocupado com esse povo, eu estou me compadecendo, íntima compaixão. Mas tem uma que é muito poderosa. Ele vê as duas multidões chegando. A viúva com o seu único filho morto num caixão. Toda a esperança dela estava ali morta, num caixão. E Jesus olha aquela situação e ele se move de íntima compaixão. Foi o que o samaritano teve, a palavra é a mesma. Em grego é impossível falar, só o grego. Íntima, ele se compadeceu dele. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Aí olha que Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Muitas vezes não conseguimos ter compaixão porque nós não queremos nos humilhar. Eu preciso defender uma postura. Jesus era Deus e não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Eu não tenho razão, eu tenho o Espírito Santo e o propósito eterno. Ele falou isso, ele teve isso, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Igreja, vá e faça o mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, compaixão pelas vidas. Disso depende os profetas e a lei. Ame ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, todo o seu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e semelhante a este, ao próximo como a ti mesmo. Vai e faça o mesmo. Pare de se compadecer de você mesmo. Comece a compadecer do próximo. O Espírito Santo está acordando a igreja. O maior avivamento de salvação dos últimos tempos vai acontecer para os próximos anos. Mas somente se nós permitirmos o sentimento que houve em Cristo Jesus habitar em nosso coração. Feche seus olhos. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor no tempo. Deus conosco, Deus sempre presente. Nós chamamos, Senhor. Meu amigo eterno, incomparável. Chamamos, Senhor. O Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Espírito Santo nos ensina, nos mostra. Deus conosco, Deus sempre presente. Oh, Jesus. Meu amigo eterno, inseparável. O Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Ele se esvaziou de si mesmo. As mãos que sustentam o universo sustentam
coração. A voz que falou que tudo se formou me chama pelo nome. Ele está te chamando nessa noite, irmão. Você que estava aí largado pelo canto, abandonado, quase te mataram, venha, queremos te cuidar. Aceite o cuidado de Deus. Oh, Senhor. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, que a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, porque ele vive. Sabe, irmãos, ele vive. Posso crer. Os semi-mortos estão por aí, mas Jesus vive. Ele vive em mim, vive em você. Porque a essência da igreja está em você transmitir essa vida sem medo, sem temor. Mas eu bem sei, oh meu Deus, está nas mãos meu do meu Jesus, que
mim, querido. Olha aqui. Eu quero encerrar esse culto, essa série de mensagens, orando por você. Orando que você entenda que existe um chamado universal para a igreja. A Bíblia fala que nós somos portadores de boas novas. Quais são as boas novas? Que Jesus Cristo morreu pelos pecados, morreu pelo ferido, morreu pelo quebrantado, pelo pecador. Mas o poder de Deus o ressuscitou. E aqueles que vivem com Cristo, morrem com Cristo, receberão a vida eterna com Cristo. Eu me dirijo a você que é igreja, você que é igreja. Vai e faça o mesmo. Porque Ele vive dentro de você, Ele vive dentro de mim. Nós somos a resposta, nós somos a igreja de Jesus. Nós não fomos chamados para construir um império, somos chamados para receber uma herança, um reino inabalável. Somos chamados a andar com Cristo, curadores de feridas, passadores de vinho e óleo, hospedeiros. Vamos levar as pessoas às hospedarias, às nossas casas, os nossos discipulados. Esse é o chamado da igreja. Essa é a essência da igreja. Pai, eu oro em nome de Jesus. Espírito Santo, entra na casa desse meu irmão. Levante suas mãos, assim, levante a sua mão direita. As mãos que sustentam o universo. Vão sustentar o seu coração nessa caminhada, irmão. Eu oro que a voz que botou fogo no sol, a voz que encheu os mares, a voz que deu vida, esteja sobre a tua vida. Ouça a voz de Deus falando: igreja, vá e faça o mesmo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela minha vida, da minha esposa, dos meus filhos. Eu oro pela vida dos meus irmãos, Pai, dos discípulos que o Senhor Jesus nos deu para cuidar. Espírito Santo, nos conduz em convicção, nos conduz em certeza, nos conduz, Pai, em fé, em esperança, na edificação do Teu reino, que está em curar vidas e restaurar vidas. Nós já entendemos que somos amados, já entendemos que somos abençoados, já sabemos como viver tudo para ser abençoado. Agora nós queremos cumprir o propósito. Eu declaro sobre a nossa vida, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a nossa igreja seja uma igreja que ganhe almas, que restaure vidas, que saia pelos caminhos e valados para encher as bodas, para encher a festa da noiva com o cordeiro que está vindo buscar a sua noiva, Senhor. Nós não vamos olhar para os visitantes, nós não vamos olhar para o campo que nós compramos, vamos olhar para as bodas. E Espírito Santo nos veste com vestes de casamento. Eu oro que esse irmão que está agora, Pai, que ouviu e se sentiu no lugar daquele que está ferido, Espírito Santo, envia o samaritano, envia aquele que vai obedecer o chamado de ir e fazer o mesmo. E eu digo: Senhor, eis-nos aqui, em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa estar na sua vida, te ensinando,
te conduzindo e, mais do que isso, te incendiando a atender esse chamado. Que a presença de Deus seja na tua casa, que a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus, a graça de Jesus esteja cada dia nessa sua peregrinação, em ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus te abençoe.